I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oi galera, tudo bem? Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medida de tempo, continuar o nosso assunto aí sobre medida de tempo. E hoje nós vamos falar sobre o nosso dia. O nosso dia nós já sabemos que tem quantas horas? Isso mesmo, 24 horas. O nosso dia tem aí, que tem a ver, nós já sabemos, com o movimento que a Terra faz. A Terra, ela se movimenta em torno dela mesma e esse movimento ele demora 24 horas para acontecer. Então, olha só, vou dar aqui uma demonstração de como é o movimento da Terra em torno dela mesma. Então, ó, ela vai rodando assim, 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 ó, tá explicando como a Terra gira. E para ela fazer esse movimento chegar aqui de novo, ela demora 24 horas. E o Sol, que está posicionado aqui, ele vai atingindo partes diferentes da Terra. Por isso que nós temos dia em alguns lugares, noite em outro, tá bom? As horas mudam aí, a claridade do dia muda de acordo com esse movimento que nós chamamos de rotação, que é esse movimento que a Terra faz em torno dela mesma, certo? E olha só, esse movimento, ele divide o nosso dia em dois períodos grandes que nós já estudamos, dia e noite, mas nós temos também uma divisão um pouco menor, além desses dois grandes períodos, que a gente pode aí dividir em 4 períodos menores. Vamos ver quais são eles? Vamos lá, então. Começando às 0 hora, que nós chamamos comumente de meia-noite. Da meia-noite às 6 da manhã, nós podemos chamar esse período de madrugada. Neste período, nós normalmente estamos dormindo, principalmente nós que somos seres diurnos, que dormimos no período da noite. Então, da meia-noite às 6 da manhã, nós chamamos esse período de madrugada. Com certeza você já usou esse termo, tá? A partir das 6 da manhã, o Sol nasce, pode variar um pouquinho, aí 5, 6 horas da manhã, vai depender da estação do ano, tá? Então, o Sol começa a nascer, mas de modo geral, às 6 da manhã é o período que a gente considera aí, até meio-dia, o que nós chamamos de período da manhã, tá? Então, das 6 ao meio-dia é o período de 6 horas, tá? Sempre vamos dividir de 6 em 6 horas. Então, da meia-noite às 6 da manhã, são 6 horas, período da madrugada. Das 6 da manhã ao meio-dia, nós chamamos período da manhã, 6 horas também. E a partir do meio-dia, nós entramos no período da tarde. Por isso que a gente fala boa tarde para as pessoas depois do meio-dia. A gente olha no relógio e fala, já deu meio-dia, agora é boa tarde. É o período da tarde, da meio-dia às 6 da tarde, que a gente chama o período aí da tarde, que também é composto por 6 horas, tá? Que é quando o Sol se põe, tendo as pequenas variações aí de horário, dependendo da época do ano. Mas a gente vai considerar aí da meio-dia às 6, período da tarde, quando o Sol, então, dá tchau aqui pra, pelo menos aqui no Brasil, né? Porque nós sabemos já que por causa do movimento da Terra, o Sol aparece em diferentes horários em cada localidade. A partir das 18 horas, então, olha só, nós entramos no período da noite, tá? E aí não temos mais a presença do Sol e chegamos até a meia-noite, tá? A 0 hora, por isso que a gente diz a 0 hora, porque o relógio deu 2 voltas e formou as 24 horas, tá? Então, das 6 da tarde, ou 18 horas, como a gente também chama, até a meia-noite, é um outro período que a gente chama de noite também, feito de 6 horas, tá? Você vai ver que no relógio tem 12 números, do 1 ao 12, tá? Então, o relógio vai dar 2 voltas completas para um dia, tá? Então, de 6 em 6 horas. Então, da meia-noite às 6 da manhã,
Das 6 da manhã ao meio-dia, ele deu uma volta completa, tá? Aí entramos no período da tarde, da meio-dia às 6 da tarde, 6 horas. Das 6 da noite às meia-noite, mais 6 horas, uma volta completa de 12 horas. Juntando 12 mais 12, nós temos 24 horas aí que compõem o nosso dia. E você sabia que há jeitos de contar o tempo, certo? Nós já até vimos sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre 2 jeitos bem antigos, os mais antigos de se contar o tempo. É o relógio de sol e a ampulheta, ou também chamado de relógio de areia, tá? O relógio de sol, ele é um aparelho que tem dividido nele as horas do dia, então ele vai de 0 ao 12, como se fosse um relógio, e ele tem uma haste bem comprida, assim, que fica um pouco alta em relação ao mostrador dele, que é onde tem aí as horas, a divisão das 12 horas. E por que ele é de sol? Porque conforme o sol vai, conforme a Terra vai girando, o sol pra gente aparece em posições diferentes no céu, tá? E aí vai causando uma sombra naquela haste grande que tem em cima do relógio e vai fazendo sombra no horário correspondente. É muito legal, né? Então, a sombra da localização de onde está o sol na Terra vai, a claridade que o sol vai causando no relógio vai fazendo a sombra e a sombra vai marcando ali no mostrador as horas no relógio de sol. E na ampulheta, que essa é a mais conhecida, você já deve ter visto jogos de tabuleiro, principalmente, que usam a ampulheta para contar o tempo. No caso da ampulheta, ela é essa imagem aí que você está vendo, dois recipientes, um tem areia, um tá contido areia e tem um furinho no meio. Quando você vira, a areia começa a cair e o tempo começa a contar. Só que no caso da ampulheta, a gente não consegue saber a hora exata, a gente consegue marcar o tempo de uma atividade. Então você vira a ampulheta, no caso dos jogos, né? Então você tem um tempo de responder. É o tempo em que toda aquela areia vai passar para a parte de baixo da ampulheta, tá? Então não marca exatamente o tempo, mas marca o tempo que você pode gastar, tá bom? Então aí a ampulheta vai marcar quando acabar a areia, acabou o seu tempo. Aí no outro você vira a ampulheta para cima, deixa a areia cair de novo e a pessoa vai ter o mesmo tempo de resposta que a sua, porque a areia sempre cai no mesmo tempo. Então são 2 instrumentos bem antigos, né? Que são usados aí. E tem cidades que tem ainda relógio de sol, a gente vê também a ampulheta sendo usada. Claro que não tanto quanto antes, quando elas eram as únicas opções. Hoje a gente tem um monte de tipo de instrumento para contar o tempo, mas é importante também saber aí de onde veio, tá? As nossas invenções mais recentes, tá? Então, relógio de sol e ampulheta eram formas antigas de contar o tempo. Gostaram de saber aí as curiosidades? Então tá bom. Beijo da Proaline e até a próxima.